entendeu? Agora, Meio blues também. vocês foram os primeiros a eletrificar a música sertaneja. Então, primeiro eu não diria. Teve uma dupla chamada Leopoldo e Robertinho, que até hoje pararam um período e voltaram a cantar. E a gente era muito fã dessa dupla, eles começaram a revolução, essa coisa da imagem. Isso em 70. Isso em 70. Então, na sequência, a gente começou a gravar, e no segundo disco nosso a gente colocou. Na época era uma banda que tocava com a gente. E vocês foram bem criticados, estou dizendo, mal criticados, da mesma forma como Caetano e o tropicalismo pegou a música brasileira e eletrificou e também foi muito criticado. Assim, a gente já tinha um exemplo dessa dupla lá no passado que introduzia guitarra. E quando nós vendemos 1,5 milhão de discos, nós percebemos que o nosso show, a gente começou cantando em circos pequenos. Aí fomos para grandes exposições, praças públicas, eventos gigantes, cantando para 80 mil pessoas. Logicamente que não era aquele público. Na frente do nosso palco, naquela época existia o sucesso muito grande do RPM, lembra? Lógico. Então o Sidney Magal, a gente passou aquela fase com ele também. Sandra Madalena lá. Então, eram os artistas de sucesso populares do Brasil. Então o nosso público era igual. Então a gente percebeu que era aí vocês resolveram modernizar. Modernizamos primeiro no show. Deixa eu voltar um pouquinho mais no tempo, porque eu acho que ela tem razão. Nós somos os primeiros, sim, e você vai concordar comigo. Antes da gente gravar o segundo disco, a gente participava de uma caravana do Geraldo Meirelles, e a gente abria os espetáculos, né? Depois a gente vinha outros artistas, né? E tinha uma banda, era um trio, né, com som de fazer em praça pública, né, e nessa época eles entregavam carros, era um concorrente do Silvio Santos na época, não vale nem a pena citar. Mas a gente entregava 25, 30 carros, em aquelas carretas, era uma festa na cidade, e na praça pública tinha aí 30, 50 mil pessoas para ver esse evento. E a gente, no primeiro show, a gente abriu com 2 violões com corda de nylon, microfonado aqui, a gente tocando, eu solava no violão, o Chitão acompanhava e a gente cantava. Cantava lá uma meia dúzia de músicas. E depois que a banda tinha aberto com um som no PA pesado. No segundo show nós falamos, Geraldo, o senhor precisa arrumar pra gente um violão e uma viola elétrica, porque não dá pra tocar assim, não. Acústico. No segundo show, o Geraldo veio aqui em São Paulo, numa fábrica de violão, Delvec, eu até falar, porque hoje eles continuam com a portinha lá na Rua Aurora ainda aqui no centro de São Paulo. Com a fábrica ainda. Era nobre, eu tive um violão Delvecchio na minha adolescência, era nobre. Isso aqui é um Delvecchio, deixa eu te falar, eu mandei fazer agora faz pouco tempo e é um violão que eu adorava, acho que na capa tem ele. Essa é a boca do violão, é um violão, ele parece o violão dobro. Não dá pra ver aqui na frente. Acho que talvez no livrinho você tenha foto dele. E aí? Aí ele mandou fazer esses violões, na segunda semana a gente já estreou com a banda, a gente já saiu com os músicos, foi o nosso primeiro show ao vivo com um som eletrificado, então nós fomos os primeiros a colocar mas no disco foi o sucesso do Fio de Cabelo, aí o disco seguinte a gente já colocou aquela bateria mais pesada, o contrabaixo mais na cara, a mixagem diferente com cordas e tudo misturado assim, bem mixado. Esse disco ficou muito moderno pro gênero. Aí todo mundo... Aí já falaram que vocês estavam fazendo country, etc e tal. Não, falaram que a gente tinha deturpado a música sertaneja, que não era aquilo. Na verdade, vocês estavam reinterpretando a música sertaneja. Só que a gente estava tocando para jovens. Mas também falar que vocês faziam country não seria uma acusação, seria um elogio, não é? Não, na verdade nós Vocês não gostam de música country? O country veio depois, né? Mas vocês não gostam? Adoro a minha imagem. A música sertaneja, ela na verdade é uma mistura de várias... Já tinha influência da música mexicana e da música paraguaia quando a gente chegou aqui em São Paulo. Era Belmonte Amaraí, tinha o Pedro Benza da Estrada, já vestia de mariachi, tocando com trompete e tal, um som bem mexicanizado. E aí a gente foi o primeiro a fazer mesmo o som. O banjo, eu introduzi o banjo na música sertaneja. Verdade. O primeiro disco, acho que a gente que fez. Né? Deixa eu resumir, nós não vimos o dilúvio, mas pisamos no barro. Bom, eu tô de frente com o Chitãozinho e Chororó. Logo mais a gente volta para falar mais da fantástica carreira dessa dupla. Quero falar da chegada em São Paulo. Até já. De volta para mais um dedinho de prosa aqui com a dupla de maior sucesso da música sertaneja, eu quis dizer, Chitãozinho e Chororó. Gente, eu sei que vocês chegaram em São Paulo na estação Júlio Prestes. Na Júlio Prestes, porque vocês, quando foram tocar agora com o maestro João Carlos Martins, lá na Sala São Paulo,
Qual dos dois disse que ficou muito comovido? Você se comoveu? E, aliás, nós vamos tocar no dia 22, né? Tô sabendo. No Via Funchal, com ele de novo. Com eles de novo, aquela orquestra maravilhosa dele. Agora, na Sala São Paulo, para quem não conhece, a Sala São Paulo é onde era a estação de trem Júlio Prestes. Vocês vieram de trem, então, vocês eram novinhos? Nós nascemos em Astorga, passamos nossa infância em Rondon, que tudo é norte do Paraná. Aí nós viemos de carro, de carona até Londrina, onde moram uns tios nossos, por parte da nossa mãe. Depois de Londrina a São Paulo, viemos de trem. Foi uma viagem, inesquecível. Quantos anos? Mas vocês dois sozinhos? Não, com a família. E na entrada do show, né, como o maestro apresentou a gente tão lindamente, aí ele pediu pra gente falar alguma coisinha e tal. Eu me lembrei desse episódio, né? Falei, eu tô muito emocionado nessa noite porque, para quem não sabe, na época, 39, quase 40 anos atrás, a gente chegou em São Paulo, uma família humilde. Nós éramos 6 irmãos na época, né? Porque nasceram mais 2 aqui em São Paulo. E de calça curta, aquele trem de banco de madeira ainda, nossa mala era um saco, né? O cadeado era um nó, como um bom caipira, debaixo do banco, e a gente desceu nessa estação. Estar cantando aqui, 40 anos depois, de smoking, juntamente com esse maestro maravilhoso, João Carlos Martins, eu falei e me emocionei. Quando eu olhei a plateia, tinha muita gente chorando já. Agora, essa lembrança é a lembrança de uma família que veio ter uma vida melhor aqui, ou já era uma família a perseguir uma carreira artística? Na realidade, nós viemos para São Paulo. O primeiro motivo, 2 motivos, né? Foi o tratamento da saúde da nossa mãe, que ela sempre foi uma pessoa que teve vários problemas de saúde, isso há muitos anos. E ela precisava fazer a mãe de vocês muito recentemente, né? Agora, mas ela sempre teve uma saúde frágil? Ela sempre teve. Na verdade, saúde, ela sempre teve boa saúde. Fisicamente, ela era perfeita. Pessoa muito ágil, ela levantava assim, ela agora faleceu com 70, ia fazer 77 anos, mas ela se levantava do chão assim, com uma rapidez, era magrinha, assim, muito ágil, saúde boa. Ia no médico, sabe, regularmente, a gente cobrava muito isso dela. E de repente ela teve uma parada cardíaca, sabe? Mas o que maltratou, tinha problema mental. Nossa mãe, de uns anos pra cá, nós descobrimos que foi descoberto que ela tinha distúrbio bipolar. E isso atormentou ela a vida toda. Só que não era diagnosticado. Não era, naquela época era difícil. Então ela era instável. Exatamente. Então isso foi uma das razões. A segunda razão era um sonho do nosso pai, que ele trabalhava com um caminhão transportando madeira lá no Paraná. E a gente cantava na escola, cantava no cinema, cantava na paróquia. Não só vocês. Só nós dois. E o nosso ele pai... já não cantava mais, ele cantava em casa. Cantava. E sua mãe também cantava? Eles cantavam em casa. Quando ele descobriu que a gente sabia cantar, ele passou a ensinar um pouco de saber de violão pra gente e começou a querer investir na nossa carreira. Ele foi um visionário. A gente já tinha fama ali na cidade de Rondon. A gente ia nesses clubes fazer todos os domingos, tinha um concurso, a gente cantava e ganhava o primeiro lugar. O primeiro lugar era um cachezinho tão pequeno que a gente pagava os 2 ingressos e as 2 pipocas e acabava o dinheiro. Para ir ver Tarzan, cantinho, na nossa época, é o que tinha de melhor. Em São Paulo, as memórias de São Paulo, dessas chegadas, são ruins ou nem? São boas, assim, era de muita dificuldade. Imagina 2 meninas que viviam numa serraria no meio do mato. O meu hobby era caçar de estilingue. Né, eu só via a carne da caça que eu trazia para casa, né, aquela dificuldade danada na serraria, a gente morava, a nossa casa era lamparina, aquela coisa, era muito humilde, né, e a nossa infância foi assim. Quando chegamos em Londrina, uma cidade grande já, pra gente... Já foi diferente. Abobado. Imagina chegar em São Paulo, ver aqueles arranha-céus, aquela coisa maravilhosa. Aí nós fomos pra Vila Califórnia, onde nossa avó morava, mãe do nosso pai. Aí depois nós mudamos para Mauá, lá no ABC, onde nosso pai começou a trabalhar, né, de motorista de ônibus. E nós passamos essa fase assim de muita dificuldade financeira, porém sabe, muito afeto, muito carinho, já cantando por ali. Sabe qual é o primeiro programa que a gente cantou? Não. Silvio Santos. Sei, mas vocês eram ainda irmãos Lima? José e Durval, isso foi em 68, por aí.
E vocês perceberam que ele continua igualzinho, não? Impressionante. Quando eu vejo o Silvio, me lembro dessa primeira apresentação. Tá igual, fala igual, anda igual. Eu estive com ele outro dia, fiquei impressionadíssimo, não é? Grande figura. Olha aqui, vamos falar de um assunto particular, mas bem momentoso, vamos dizer. O sucesso de vocês começa na década de 70, quando o Brasil vivia sob um regime militar. Bom,